sobre o quinhentismo, primeiro movimento da literatura brasileira. E conforme vocês podem observar, esse nome tem uma importância mais histórica do que estética, porque normalmente os nomes dos movimentos literários sugerem um estilo, uma marca particular, como, por exemplo, o classicismo é assim chamado porque remete a valores clássicos. Agora, quinhentismo remete a valores históricos ou acontecimentos históricos que foram aqueles que aconteceram no século XVI, nos anos de 1500, né? Tempos esses do descobrimento do Brasil, ok? Aqui, nesse próximo slide, nós podemos ver alguns elementos históricos significativos, como, por exemplo, ser uma fase de transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, surge uma nova ordem baseada no comércio, baseada no lucro. É o auge das grandes navegações, né? Portugal é o império do mundo, é o grande centro desse período. O Brasil é uma jovem nação, porque, afinal, foi recém-descoberto, mas é uma nação velha porque ela vai ser colonizada por valores medievais, valores ultrapassados, né? Porque são valores que entraram em decadência no final da Idade Média. E é a Companhia de Jesus o órgão responsável por reerguer essa instituição que estava numa fase aí de crise, ok? Que nós vamos ter de textos nesse período? A primeira marca textual é chamada literatura da informação. Observem que esse nome não é muito coerente com o universo da literatura. Por quê? Literatura não tem essa preocupação informativa, né? Pelo menos para nós aqui na língua portuguesa. Quando um texto é informativo, ele adquire um caráter denotativo, né? Referencial. A literatura se baseia numa linguagem que é conotativa, ou seja, abstrata, subjetiva, ok? No entanto, esse nome é colocado por talvez uma ausência de um nome melhor, né? Para definir uma produção que não tem grande valor literário, ou seja, estético, mas tem um valor histórico. E essa literatura, então, tem um caráter descritivo, é uma literatura objetiva que vai pontuar as observações dos colonizadores aqui presentes. Ela é feita por viajantes e por religiosos e inclui cartas, roteiros e diários, ou seja, gêneros variados aqui dos textos, ok? E dentro dessa literatura de informação, esses são alguns dos principais nomes, né? Como Gabriel Soares de Souza, Ambrósio Fernandes Brandão e o Pero Vaz Caminha. Enquanto os dois primeiros se baseiam num aspecto mais descritivo, de exaltação das belezas naturais, como, por exemplo, a fauna, a flora, a extensão dos mares, os animais, um pouco dos índios também, é a Carta do Achamento do Brasil, considerada o primeiro texto da literatura brasileira, também é chamada de Certidão de Batismo do Brasil. E por quê? Ela teria sido escrita na chegada dos portugueses aqui, por um escrivão-mor das caravelas de Pedro Álvares Cabral, que é o Pero Vaz Caminha, né? Ou seja, ele veio junto com os marinheiros que aqui chegaram e ele escreve essa carta encomendada pelo rei Dom Manuel, né? E durante muito tempo essa carta ficou arquivada, ficou meio perdida e ela foi resgatada no século XIX, no início, e publicada aqui no ano de 1817. Beleza? E o que há de interessante nessa carta? Primeiro, o autor nos mostra que a terra aqui apresentada é uma terra de grande qualidade. Tanto que ele afirma, em se plantando, tudo dá. A fertilidade da terra chama atenção pela abundância de vegetação aqui presente. Segundo elemento, a cristianização do índio, ou seja, já demonstra uma preocupação aqui catequética
conforme afirma o autor da carta. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me, será salvar esta gente. Então, percebam que eles partem do pressuposto que os índios precisavam ser salvos, né? E a salvação existiria pelo fato de o índio não ser um seguidor do cristianismo, ok? E o terceiro elemento é a ambição por ouro e por prata, ou seja, a missão expansionista que tinha dentre os seus motivos maiores a expansão do cristianismo, aqui mostra que havia um outro motivo, né? Ou seja, havia sim um interesse mercantilista muito claro, como aqui há essa menção ao ouro, à prata, ao metal ou ferro, ok? Para nós termos uma experiência um pouco mais próxima desse texto, vejam no próximo slide um trecho maior dessa carta. Eles, os índios, não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Então veja que exalta a saúde desses índios, né? A predisposição que eles apresentam, apesar de não fazerem o cultivo de animais como haveria ali na Europa, né? Então, há uma documentação aqui que idealiza o índio, né? Na sua origem, ok? Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma. Portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Então veja um campo propenso a ser cultivado por ser um campo inocente, né? Puro, que é a consciência do índio, né? A postura indígena, o que indica aqui uma facilidade que eles avistaram de poder aproximar-se dos índios, interagir com os índios e construir ali uma relação com os nativos, ok? Então, esse é o tipo de texto. Segundo tipo está no próximo slide, ok? Temos aqui a literatura de formação. Como o próprio nome sugere, ela é uma literatura preocupada com aspectos morais, né? Algo que não é, assim, muito adequado à literatura, porque a literatura, por natureza, ela transcende qualquer tipo de restrição. Ela pode servir à formação do indivíduo, com certeza. Há, inclusive, um texto importantíssimo de Antônio Cândido, que fala da literatura e a formação do homem, né? No entanto, essa formação aqui colocada é a formação religiosa, né? Tanto que essa literatura é conduzida pela Companhia de Jesus, né? Os membros católicos que virão ao Brasil e desenvolverão um amplo trabalho junto aos índios. Ela tem um caráter catequético e didático, daí que a marca artística, os valores literários estão em segundo plano, tá? E ela é sincrética porque mistura-se o catolicismo e o tupinismo, ou seja, a cultura e a língua indígena. Há dois nomes de destaque. O padre Manuel da Nóbrega, que foi inclusive o responsável pela Companhia de Jesus, deixou esse texto em que ele relata a dificuldade
de se converter o índio pelo fato de o índio não conseguir memorizar as orações a contento como eles imaginavam que deveria ser, ok? Padre José de Anchieta é um discípulo do Padre Manuel, um seguidor, ele era subordinado ao Padre Manuel da Nóbrega, tá? Já Anchieta tem uma grande importância, pois, além do seu caráter literário, ele é o fundador da cidade de São Paulo, né? E faz também um trabalho muito especial, historicamente falando, porque é ele quem criou a primeira gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Que língua é essa? O Tupi-Guarani, tá? Gramática que é usada até hoje em alguns cursos de letras que ensinam o Tupi, como na USP, tá? Aqui nós temos outros textos, como o Poema da Virgem, a Santa Inês e o Alto de São Lourenço. Vale destacar nessa produção o seguinte: o Anchieta foi mais astuto porque ele percebeu que os índios tinham um hábito assim mais festeiro, mais emotivo. Então, uma das formas de facilitar a doutrinação dos índios foi criar textos artísticos em que os índios se envolvessem emocionalmente. Daí que nós temos poemas, né? São poemas metrificados, é a medida velha, 5 ou 7 sílabas, há rimas também, às vezes até há refrão nos poemas, tudo para facilitar essa aproximação do índio com o texto. Aí nós vamos ter esse Alto de São Lourenço, que é uma peça de teatro, né? Teatro esse, à maneira do Gil Vicente, em que deixa bem claro o aspecto maniqueísta, ou seja, as personagens do bem são aquelas convertidas ao catolicismo ou que agem de acordo com o catolicismo. Já as personagens do mal seriam os não cristãos, como, por exemplo, os índios não batizados, ok? Como exemplo dessa literatura, vejam o poema aqui abaixo. Poema sobre Jesus na manjedoura. Que fazeis, menino Deus, nestas palhas encostado? Jazo aqui por teu pecado. Ó menino muito formoso, pois que sois suma riqueza, como estais em tal pobreza? Por fazer-te glorioso e de graça muito colmado, jazo aqui por teu pecado. Percebam a menção ao pecado, pecado original, né? Que a humanidade como todo seria herdeiro desse pecado, e aqui a referência a Jesus faz uma relação da possibilidade de salvar o mundo, o homem e os índios desse pecado, ok? Na sequência, nós temos aqui uma imagem bastante conhecida de Anchieta escrevendo nas praias seus poemas, suas orações, né? Como, por exemplo, esses trechos acima são do Poema da Virgem, um poema muito famoso do Anchieta, e a gente pode perceber aqui dois elementos muito significativos, como, por exemplo, esses índios aqui abaixo observando o Anchieta, e eles têm um semblante curioso, não entende muito bem o que está acontecendo, né? E acima nós temos aqui a imagem da cruz, símbolo do cristianismo, da presença da religiosidade muito forte. Tudo bem, moçada? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, entre em contato. Teremos um grande prazer em auxiliá-los nessa hora. E fica aí uma lembrança para todos lavarem as mãos, aprenderem como os índios que lavavam-se frequentemente, hábito esse que nós herdamos, né? Muito positivo. Então fica aqui a nossa homenagem aos irmãos, né, que ao longo dos anos não tiveram o devido respeito, mas que hoje, com a consciência da humanidade, nós podemos e devemos considerá-los tão dignos como qualquer outra pessoa. Valeu, meus amigos, tudo de bom e uma boa semana. Até a próxima.